Então, meninas, agora a gente vai estar trabalhando o pão, tá? E depois a gente vai estar dando um acabamento aí no restante da pintura, tá? Então, pra pintar o pão, eu vou utilizar ocre e ouro. Lembrando que vocês podem estar utilizando outras cores também, tá? Branco, sépia, tá? E também um pouquinho do marfim, tá? Eu vou falando das cores de acordo com o que eu vou usando aqui, tá? Então, pra começar, estou com o pincel número 6 e eu vou preencher, ó, essa parte aqui de dentro com o branco. Ó. Essas 3 levuras preenchendo com branco. Tá? Venho com o ocre, coloco um pouquinho aqui no meio, ó. Tá? Só um pouquinho. Certo? Agora, eu vou trocar o meu pincel, vou pegar um pincel maior, pincel número 10, tá? E com a cor ocre, eu vou vir aqui, ó, fazendo o preenchimento desse pão, tá? Então, a gente vai, ó, com bastante tinta, com um pincel maior, porque estamos trabalhando numa área grande. A gente vem com um movimento circular, ó, preenchendo toda a fibra do tecido. Ó. Certo? Vou pegar mais ocre aqui, que o meu acabou, vou colocar na minha tampinha. E a gente vai continuar aqui, ó. Preenchendo e levando aqui pra cima, sempre esfumando bem, tá? Aqui nessa região, a gente vai entrar com um pouco do ocre também, ó. Certo? Aqui, ó, é onde a parte vai ficar douradinha do pão, né? E aqui também a gente vai estar subindo, ó, com essa cor. Viu? Super facinho, né? Certo? Agora, eu quero que vocês peguem, eu esqueci de citar pra vocês a cor caramelo, tá? A gente vai estar utilizando aqui um pouquinho também. Ó, a cor caramelo eu vou colocar aqui, ó. Próximo ao branco que a gente colocou. Ó. Aqui, por quê? Porque esse pão, ele tem que estar com a aparência de douradinho. Ó, e eu coloco o caramelo e eu esfumo bem, por quê? Porque aqui eu não quero uma cor muito forte do caramelo. Então, quando eu esfumo com o movimento circular, eu vou unir uma cor com a outra, criando uma outra tonalidade mais clara, tá? Ó, próximo ao pão aqui também, a gente vai pegando sempre tinta de um lado só e pouca quantidade, tá? Ó. Esse caramelo aqui na borda desse corte, vai fazer ressaltar a profundidade que a gente precisa aqui, tá? Por que que eu coloquei branco dentro do corte? Porque dentro do corte, geralmente, ele fica mais clarinho mesmo. Ele não doura muito lá dentro, doura mais por fora. Tá? Aí aqui você vai fazer a mesma coisa. É claro, se você tiver um pão em casa e quiser dar uma olhadinha, ajuda, tá? Ó. Aqui, se entrar um pouquinho, não tem problema, tá, gente? Não pode entrar muita quantidade, mas só um pouquinho não tem problema nenhum. Certo?
Ó, aqui nessa parte de cima também eu vou colocar só a sujeirinha do pincel. Tá? Só a sujeirinha. Aí a gente terminou. Nós terminamos com essa cor. Agora, com o marfim, eu vou vir, ó, manchando aqui um pouco de marfim esse pão, porque eu não quero esse pão com a cor muito uniforme, tá? Como se tivesse meio sujinho de farinha. Ó. Principalmente aqui nessa parte mais de baixo aqui, tá? Essa cor, ela não vai ficar forte, porque o tecido ainda vai sugar ela ainda. Vai ficar apenas algumas manchinhas. Tá? Depois que você fizer isso, você vai vir com sépia. Pouquíssima quantidade, vai vir aqui onde você colocou o caramelo. O sépia só vai ser colocado onde você colocou um pouquinho do caramelo. Aí, você vem ressaltando aqui, ó. Com a esquinha do sépia, como se tivesse queimadinho. Tá? Então, é só lembrar desse detalhe. Você pode colocar o sépia só mesmo onde você colocou o caramelo. Tá? E tem que ser bem pouquinho, senão o seu pão fica todo queimado. Ninguém merece pão queimado, né, gente? Ó, só um pouquinho. Aqui tem uns gruminhos de tinta. Mas ele sai. Então, o meu pão tá pronto. Agora, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Ó, vou pegar só um pouquinho do marfim e vou dar uma melhorada aqui no contorno desse pão aqui. Com a cor marfim e tinta de um lado só do pincel. Ó, não deixa muito marcado, tá? Tente esfumar um pouquinho. Pode deixar manchadinho assim, pode colocar até umas manchinhas de branco, tá? Só cuidado aí pra não ficar excessos, tá? Viu? E o nosso pão tá pronto. Agora, a gente vai estar trabalhando aqui as lervuras da folha. Né, gente? Peguei o meu pincel filete. Já tô com o meu marfim aqui. A tinta tem que estar diluída, tá? Tem que estar fluida. Ó, com a tinta fluida, com o pincel em pé, com o pincel filete, eu vou vir fazer aqui aquela lervura central, tá? Depois que eu fazer ela, a folha da uva, ela tem, ó, 5 lervuras principais. Desta forma, ó, uma no meio e 4 assim, tá? E dessas lervuras principais, nasce várias outras lervuras. Ó. E aí, você pode ir colocando de acordo com o seu gosto. Quanto mais fininha, mais delicadinha e mais bonito vai ficar, tá? Ó, então, dessas lervuras aqui, vocês vão fazendo outras ramificações. Tá vendo? E aqui também você pode colocar mais uma pra não ficar sem lervura. Viu? Da seguinte forma. Agora, a gente vai estar trabalhando aí a transparência desta taça. Pra gente trabalhar a transparência, a gente precisa fazer um fundo. Nós já fizemos esse fundo e o fundo já está seco, certo? Então, ó, vou puxar pra cá, pra vocês visualizar, tá? Aqui está a nossa taça, né? Então, como eu falei, a gente fez o fundo, toda transparência precisa de um fundo.
certo? Porque se é transparente, você vai ver o fundo, né? Então, a gente fez o fundo, tem que esperar a secagem total, né? E aí, a gente vai trabalhar agora um pouco as sombras, tá certo? Para essas sombras, vocês podem estar trabalhando tons de cinza, tá? Eu vou trabalhar aqui com os tons de cinza lunar. Ó, com o pincel número 6. Nossa, gente, essa minha tinta tá com um cheiro tão forte que tá quase insuportável. Provavelmente é uma tinta antiga e que provavelmente coloquei água nela, e sendo que não pode, né, gente? Então, tinta de um lado só do pincel, ó, cinza lunar, e eu vou vir aqui fazendo o contorno, tá? O contorno aqui, ó. Ó. Na parte de baixo, ó. E vou subindo com tinta de um lado só, fazendo o contorno, tá? Utilize um pincel número 6 aí que vocês têm, ó. Aqui eu vou descer, tá? E vou esfumar essa tinta pra dentro. Principalmente aqui onde tem que tá transparente, tá? Ó. Vou fazer aqui. Certo? Aqui, ó. Lembre-se dessa parte de baixo aqui. Aqui, ó. É uma parte que tá meio escondidinha, mas que precisa ser lembrada dela, ó. Esfumo pra dentro. Certo? E vou aqui na boca aqui, ó. Tá? Vou também esfumar pra dentro. Tinta de um lado só do pincel, agora tinta pra cima, ó. Vou marcar essa outra borda aqui do copo. Vou esfumar bem. Tá? Ó, vou colocar mais um pouquinho aqui nessa lateral. Certo? Aqui do lado dessa mancha, ó, vou colocar mais outra manchinha. Descendo. E na parte de cima aqui também, tá? Se aqui tem, aqui também tem que ter, ó. Tá? E passando aqui, ó. Por cima do vinho. Esse aqui a gente tá usando o cinza. Tá bom? Vamos esfumar bem. De um lado e do outro. Cinza lunar. E aqui na parte de baixo aqui também. Ó, vou marcar aqui o fundo que eu fiz. E agora a gente tem que esperar secar, tá? Não tem jeito. Vamos esperar secar. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês do seguinte. O próximo passo que a gente vai fazer aqui vai ser colocar os pontos de luz, né? O que define a transparência são os pontos de luz. Pra fazer os pontos de luz, a gente pode usar vários tons, principalmente tons claros, tá? Branco, azul bebê, verde clarinho, tons clarinhos no modo geral. Mas geralmente a gente usa branco para estar fazendo aqui as luzes. O que é necessário a gente saber para estar fazendo transparência? O fundo tem que estar totalmente seco, eu já falei para vocês. Mas você viu que são etapas que você vai fazendo, vai esperando secar e vai dando continuidade. Então, eu fiz o fundo, esperei secar, depois eu fiz o vinho, esperei secar. Agora eu fiz a parte da sombra, que foi com o cinza lunar. Vou esperar secar para depois vir iluminando com o branco, tá? E para iluminar com branco, o seu pincel tem que estar seco, tá, gente? A gente não pode fazer com pincel úmido. A luz seca se faz com o pincel seco, tá? Então, a gente vai aguardar a secagem aqui, pra gente tá dando continuidade aqui à transparência, tá? Então, meninas, eu estava esquecendo de um detalhe. A gente tá fazendo a transparência da taça, mas esquecemos dos pontos de luz da garrafa, tá? Então, ó,
Meu pincel tá seco, limpo e seco. Eu vou pegar branco de um lado só do pincel. E o primeiro lugar onde eu vou colocar a luz vai ser aqui, ó. Ó, 2 manchinhas pra tá iluminando ali, tá? Depois disso, você pode vir aqui, ó, nessa lateral, ó, com o pincel em pé e virar o seu pincel, ó. Descendo, certo? Aqui, ó, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Com o pincel de lado, tá? E aqui, ó, do lado também vai descer uma luzinha, tá? Não precisa ser nada muito específico, não, tá? Ó. Essa aqui vai ser os pontos de luz da garrafa, tá? Só lembrando que o meu pincel tá seco e eu tô usando o branco puro. Tá? Esses 2 pontos vai levar iluminação. Agora, ó, já tá levemente seco a nossa taça, tá? Então, a gente vai pegar, ó, tinta de um lado só do pincel, o pincel seco. E a gente vai vir aqui, ó, fazendo o contorno com a mão leve. E eu preciso que esse traço aqui, ó, fique bem fino, tá? Ó, e eu vou esfumar esse excesso de tinta para dentro, ó. Tá? Esse esfumado aqui, gente, é com a mão muito leve. Ó, com a sujeirinha do pincel, eu venho arrastando. Tá? Criando aqui, ó, uma transparência, ó. Certo? Vou pegar a tinta, ó, agora com a tinta pra fora eu vou vir marcando aqui, ó, o outro lado da taça. Ó, e vou também esfumar esse restinho de tinta pra dentro. Tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, na parte de baixo aqui da taça, ó. Vou fazer o contorno, ó, tá? Duas meia-lua, tá bom? Aqui, ó, eu venho com a tinta pra fora, ó, e eu tô marcando aqui a borda da minha taça, tá? Mesma coisa com a tinta pra cima, ó. Pegar mais tinta. Com a tinta pra cima, eu venho aqui, ó, marcando também a parte de cima da taça, tá? Ó, com a tinta pra fora, de um lado só do pincel, eu vou fazer aqui aquela luz central aqui, ó. Tá? Do outro lado aqui também eu posso fazer, ó. Sempre descendo e esfumando, isso tem que ser com o pincel seco, tá? Ó. Aqui vai descendo essa luz até aqui embaixo, ó. Tá? Aqui na lateral a mesma coisa, ó. Tá? Aqui, ó, em cima tem que ter também, por quê? Ó, que a luz tá descendo aqui, então aqui também vai ter que ter, ó, ela continua aqui. Tá bom? Aqui eu vou fazer mais uma, ó. Tá? E a nossa transparência tá pronta, tá? Viu que não é difícil, né? Só a dica é sempre usar o pincel seco e saber onde colocar a luz. Você pode fazer isso, coloca um suco aí numa taça pra você ver mais ou menos onde a claridade bate, que fica fácil de vocês estarem reproduzindo aí, né? Então, meninas, o nosso trabalho ficou assim. Ainda precisa aguardar a secagem, tá? Dos elementos aí. Eu espero que vocês tenham gostado.
que eu consiga ter passado para vocês as informações necessárias para você estar fazendo esse trabalho em casa. Só lembrando que se vocês quiserem deixar o queijo um pouquinho mais amarelo, vocês podem deixar. Podem mudar as cores da uva, pode deixar o pão um pouco mais branquinho também, tá? Pode mudar a cor do vinho aqui, tá? Isso aí fica a critério e a gosto de cada um, tá? Só lembrando que a minha intenção é sempre ajudar vocês a estar desenvolvendo os trabalhos aí em casa, tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Até a próxima.